Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar o nosso quarto período. Nós vamos estar trabalhando no quarto período com a unidade 3, que vamos falar sobre ler é uma viagem. Então, nessa unidade, nós vamos viajar no mundo da leitura. Então, gente, assim, no estudo do capítulo 5, nós vamos estudar com o tema O Livro em Minha Vida. Então, nós vamos falar sobre a importância, olha só, do livro, né? Que é algo assim que a gente tem, muitos alunos se queixam que não gostam de ler, mas o livro, ele é algo fantástico, é algo que a gente deve buscar sempre ler. Ler por prazer e ler também quando a gente precisa fazer outras coisas, como por exemplo as atividades, a gente vai ter que ler, não é assim? Então nessa unidade nós vamos falar sobre leitura. Então vocês vão conhecer um pouco a história de uma autora que é apaixonada por leitura, que é a Lígia Bojunga, tá? Vocês vão ler o trecho, né, do texto, onde vai falar sobre o tema A Troca, tá? Quando vocês forem fazer o estudo do texto, lá na linguagem do texto vai trabalhar sobre o sentido figurado e o sentido literal, tá? Então eu gostaria só de explicar um pouquinho sobre o que é o sentido figurado e o que é o sentido literal. Então o sentido literal é o sentido básico da palavra ou expressão que pode ser entendida com a ajuda de um contexto. Então, por exemplo, se eu digo assim, a cobra é um tipo de réptil. Então eu estou falando de quê? A cobra. Estou falando no sentido o quê? No sentido literal, da cobra. Agora, se eu falar assim, a mãe... Tá? A mãe era uma cobra. Essa cobra é o réptil? Não. Então eu já estou utilizando o quê? O sentido figurado. O que é o sentido figurado? É o sentido em que a palavra ou expressão adquire em uma situação de uso. Ou seja, ela possui um valor conotativo. E para a gente entender o sentido figurado de uma palavra, nós precisamos de um contexto, certo? Por exemplo, aqui, ó. Diário de um banana. Se você pegar somente a palavra banana, nós vamos falar de quê? Quando a gente vê a palavra banana, essa palavra está no sentido literal. Por quê? Porque no sentido literal? Porque banana é uma fruta. Agora, quando eu falo diário de um banana, eu não estou mais falando da fruta. Eu estou falando agora de que banana no sentido pejorativo, de alguém que recebeu esse nome, ou de alguém que quis dizer que ele era meio bobão, né, meio abocalhado, enfim, tá? Então esse sentido é o sentido figurado, ok? Então, gente, se você ainda não leu nada ainda esse ano, busque ler. Nós temos aquele projeto lá do início do ano, quando a gente estava ainda em sala de aula, que falava sobre a importância da leitura. Vocês lembram disso? Que alguns alunos leram alguns livros? Então, essa é a oportunidade. Vocês estão em casa, muita coisa sem nada para fazer, mais ou menos, né? Então, procure um livro, seja lá um Diário de Banana, seja lá outros livros, né? O Pequeno Príncipe, O Extraordinário, A Guerra nas Estrelas, enfim, procure um livro e leia. Faça igual a autora quando ela vai falar aqui para nós sobre a importância de ler. E na abertura dessa unidade diz assim, ó, o livro traz a vantagem da gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Mário Quintana. Um abraço, fiquem com Deus. Faça a atividade de vocês porque nós estamos dando início ao nosso quarto período, tá? Então, boas atividades, façam tudo direitinho. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, ok? Um abraço, fiquem com Deus.